E aí? Quanto tempo você não anda de Brasília? De Brasília desde criança, porque meus pais não tinham nem Brasília, tinham Variant. Uma Variant amarela, legítima, um amarelo ovo, assim, bem forte. Eu lembro como se fosse agora, e um Opala verde. Opala é carrão, hein? É, mas então, naquela época, os carros eram coloridos, o que era uma diversão, né? Esse aqui, né, um pouquinho, já tá desgastado, mas tem essa cor bacana, né? Eu tenho esse Caramanguia que é bem parecido, né? A direção é parecida com a sua, tudo é parecido. Caramanguia é uma versão brasileira do chassi Volks também, né? Igual a Brasília, né? Isso, exatamente. Mas eu acho um charme em Brasília. Quando eu procurei o Caramanguia, eu procurei de uma Variant, que é um pouquinho maiorzinha, e a Brasília. Eu acho legal, eu acho bem legal. Inclusive pra andar no dia a dia, assim, não tem... Bebe muito. É, isso que eu ia falar agora. Quanto menos carro, melhor. Não só por causa da grana, né? Por causa de tudo. Então eu tô tentando mudar pra bicicleta aos poucos, mas nem sempre dá. Ou pro táxi ou pro Uber. Uhum. E sua relação com a cidade de Brasília, qual é? Brasília tem essa relação institucional que todo brasileiro tem, que é um pouco desvirtuada, porque passa pela política naturalmente, então acho que as pessoas confundem uma coisa com a outra, não é justo com vocês até, né? Tem uma relação artística da música, o rock brasileiro que nasceu aqui me marcou muito. Quando eu era moleque, Paralamas, Legião, todo mundo que passou por Capital, todo mundo que passou por aqui, surgiu aqui e tal. Legal você falar do Paralamas, que a maioria do pessoal do Rio, beleza, você não é do Rio, isso que eu ia falar, você não é do Rio, mas muita gente que é do Rio jura que Paralamas é de lá, né? Paralamas formou lá, na verdade, né? Mas todo mundo veio daqui. Todo mundo de alguma maneira, alguma hora teve que sair daqui para também conquistar o Brasil, né? Uhum. Mas nasceu aqui, fez história aqui, só ia um pouquinho atrás da história do rock. Você fez JK, né? Fiz JK, foi aqui. Você filmou aqui? Não filmei aqui, teve a festa de inauguração aqui, festa de lançamento da série foi aqui, foi super bacana. Mas eu te contava assim que passa pela questão política, que a gente falou, questão cultural, pela questão da arquitetura e do design, porque eu sou um fã da geração dos anos 50 e aqui Brasília estimulou essa galera toda, não só naturalmente Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, mas toda a galera do design, do desenho de imóveis, eu gosto muito. Amigos e pelo teatro, porque todo mundo que estuda teatro, se gosta de teatro, quer um dia se apresentar no Teatro Nacional. Todo mundo quer hoje em dia se apresentar no Teatro Nacional, que está fechado há 5 anos, né? E antes de estar fechado já estava também meio capenga, não dava. E eu tive um momento muito feliz aqui, emocionante na minha vida, que foi ter vindo com Novas Diretrizes Tempos de Paz, que virou filme, Tempos de Paz, Tony Ramos. A gente se apresentou aqui e fez 2 apresentações extras, só para ONGs, que incluíam crianças, e foi muito marcante, foi muito, muito especial, assim. Eu coloquei lá na fanpage do Minha Brasília que a gente ia conversar, e muita gente lembrou de 2 questões. A primeira delas é, se você tem raquete em casa. Eu sabia que você... Raquete Tom Hanks, deve ser a segunda, não? Não, eu lembrei disso porque você falou que quer andar de bike, cara. E eu lembro que o seu personagem, Marcos, não era? Ele queria matar o moleque. De bike, cara. Pois nesse dia aconteceu uma coisa engraçada, que eu andava de uma Mercedona gigante e eu não entendo nada de carro, na verdade. A gente tá falando tudo isso, mas eu tenho essa paixão meio... Mas não entendo, né? Porque eu entendia menos ainda, lá numa Mercedes super chique. E você tinha que ir em cima do moleque com a bike e frear, né? E ir assustando o moleque. E o freio tinha lá uma questão que ele era a ar, sei lá, tinha uma coisa que ele... Se você apertava muitas vezes, ele começava a falhar. E o caminhão de gravação estava no fundo da rua. E o moleque, eu ia atrás do moleque, freando. Na última freada, sem dublê. Na última, ele saía e eu fui da última freada, o carro não freou e foi pra cima do caminhão de filmagem. Todo mundo da câmera, a galera toda pulando pra fora e o carro bateu ali, deu bem fraquinho, mas chegou a bater lá no caminhão de filmagem. Ou seja, era divertido pra gente, mas o público naturalmente não. É nóis! Vai Corinthians, é isso aí. Ou seja, na primeira novela não foi sua primeira novela na Globo, mas a primeira de grande repercussão, você já deu prejuízo já pra emissora, né? Já, quebrei cenário. Eu fiz tudo que eu podia fazer, cara. Isso que foi divertido. Eu precisava agarrar aquele papel e fazer com... melhor que... Eu esperei muito tempo. Esperei não, mas... Fiz muito teatro, né? Dei 11 anos de aula, trabalhando... Não que tivesse a Globo... um dia eu vou estar lá. Não. Mas eu sabia que pra minha vida
não carreira, mas para minha vida era importante aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. E pronto, foi mas assim. Ainda é, né? Para um ator... Era para ser 2 semanas só, né? Foi 5 até o meses. final da novela, né? Foram 5 meses só. Eu sempre falo isso, que eu falo isso no teatro também, quando alguém fala da Raquete. Foram 5 meses de novela. Cenas com a Raquete devem ter sido umas 10 no máximo. E cenas que eu tenho batido na Raquel, coisas assim, devem ter sido umas 3, 2. Entendeu? Então são 7 minutos da minha vida que repercutem até hoje. Ah, que legal. E o esquema do Tom Hanks? Pra gente eliminar logo essa que te persegue. Não, tô na boa. Você acha parecido mesmo? Hoje em dia menos. Na verdade eu nunca achei tanto, mas a galera acha. E acho que também ficou engraçado achar, né? Já virou e já era, entendeu? Tudo surgiu com o pessoal do Cacete Planeta. Você topou a brincadeira também, né? Que você gravou com eles e tal. Eu gravei com eles. É importante, eu tiro sarro de mim mesmo. Faço uma peça que a gente ri disso, brinco com isso. Tá tudo bem. Show. Nada tão sério, não é tão sério assim. Eu li uma Isso aqui é o quê, cara? Cara, são quadros residenciais. São tudo quadros residenciais. Eu li uma entrevista falando assim que quando você topou ir pra Band, né, fazer o CQC, que você não queria perder a sua liberdade de escolha. Você ser livre como artista. Isso é realmente muito importante como artista. E aí eu complemento. Você acha que tem muito artista perdendo isso para que isso seja uma questão? Eu não julgo os outros. É claro que a gente sabe de atores, artistas em geral. Vou tentar colocar de uma melhor maneira. Eu acho que você se escolhe ser artista, ou você tem um desejo de ser artista porque vem de um desejo falho de comunicação. Essa é a minha leitura. Você tem uma dificuldade em se relacionar ou de dizer o que você sente, e daí você encontra escrever. E você passa a escrever para você e para o outro, e assim você consegue se comunicar. Você tem um talento musical, você tem um talento artístico, você tem um talento plástico, e é a sua expressão. É um outro jeito de se comunicar que não é esse da vida. E todo artista, quando encontra essa comunicação através da arte, é uma alegria muito grande, mas também, junto com isso, às vezes uma frustração, uma dificuldade. Por quê? Porque não tinha isso antes. Então, de uma hora para outra, você é amado por todos, você é reconhecido por todos, e a televisão também traz um certo tipo de histeria envolvido nisso. E como diz Freud, assim, o objeto mata o desejo. Quer dizer, você agora tem aquilo que você queria, e agora? Como é que você continua? Qual é o sentido de se expressar? O que expressar agora? Aí você trabalha isso, percebe que a arte tem que ir além da terapia pessoal, e você acaba sendo ao longo do processo amadurecendo como artista, e daí sim, você não faz mais para encontrar os outros, mas para dialogar com os outros, e estabelece uma nova fase. Então eu acho que todo mundo tem essa passagem. E alguns, também aliado ao dinheiro, ao conforto, dão uma quietada nas suas provocações com os outros e consigo mesmo. Acabam girando em torno da mesma coisa. A gente conhece muitos músicos que acabam fazendo versões muito semelhantes a uma música de sucesso que já fizeram, acabam sendo personagens de si mesmos, livros, escritores que se repetem, atores que se repetem. A gente conhece isso o tempo todo, isso acontece no Brasil, fora do Brasil, em todo lugar. E eu não queria que isso acontecesse comigo, porque eu acho que a vida é curta e porque eu acho que algumas questões são importantes. Eu acho que eu repito questões, mas eu não repito fórmulas. E a busca da Band, a ida para o CQC era isso. Eu estava na Globo, estava bem, pessoalmente, profissionalmente. Estava se colocando novos desafios para mim, que era de ser apresentador. Você fez Fátima Bernardes, né? Fátima, tinha uma proposta para continuar lá e para trabalhar lá como apresentador. Tinha uma proposta para fazer a novela, eu tinha sido convidado a fazer aquele personagem que o Paulo Betti acabou fazendo. Que era o homossexual. Isso, o jornalista. Eu ia achar muito divertido de fazer, estava animado. E daí, enfim, aí aconteceu várias coisas, mas pintou essa oportunidade da Band e eu achei o mais diferente e o mais desafiador delas. E foi isso. Você chega a se classificar de alguma forma, porque além de ator, e aí dentro do ator, teatro, TV e cinema, todos muito bem feitos, você tem um programa de rádio maravilhoso, né, da CBN. Muita gente de Brasília ouve. Cara, é maravilhoso. E a versão de sexta-feira estendida é ainda mais divertida. Eu gosto mais também. Você apresenta, né?
Você já declarou que queria substituir o Jô Soares? Ou seja, Não. Não foi isso? Eu fui perguntado se caso o Jô me chamasse para substituí-lo, se eu topasse. Se eu toparia. Aí eu disse que sim, foi isso. Mas eu nunca falei, eu quero isso, alô, mundo. Não, não, foi isso. Perguntado se ele me chamar, sim. Assim como, de alguma maneira, sempre surgiu essa conversa de eu apresentar um talk show. Falou assim, os caras montam um projeto, querem, você topa fazer o Jô chama? Sim, claro que sim. Eu adoraria fazer. Agora, pegando o gancho do que você estava falando... Ainda vinha um Saia Justa, ainda tem, né, outras coisas que você já fez. Porque vinha do Saia, o Saia tinha dado muito certo, o Saia foi meio sem querer. Eu estava lá de convidado, né, a Mônica Valdivoga tinha me chamado, depois ela saiu, ficamos só os homens e acabou rolando porque dava muito certo, era muito divertido de fazer. E daí vinha mais esse papo do talk show e o Saia Justa veio por causa da rádio. A rádio surgiu num encontro de amigos andando de bicicleta. Eu tinha tido outra crise parecida com essa que me levou para o CQC, quer dizer, mais profunda até, de renovação, de busca de novos caminhos. E abri mão do contrato da Globo na ocasião e falei, eu quero uma coisa que eu não preciso de um personagem. Eu não quero ter um texto, provavelmente muito melhor que as minhas palavras, para dizer as coisas que eu sinto. Eu vou sem texto, sem personagem, dar opinião. E era um desafio, na época eu fazia a peça com o Paulo Autran, e o Paulo falou para mim, não faça. Porque quanto menos as pessoas te conhecerem, melhor. Aí eu falei para ele, Paulo, hoje em dia, agora é pior, né? Isso era 10 anos atrás, as pessoas te conhecem de qualquer jeito. Então eu acho mais honesto que eu proponha, que elas me conheçam, o que eu proponha, então... Pelo menos de uma maneira mais honesta. É uma proposta intelectual, porque tem gente que se propõe tirando foto na praia de, né... Coisa que eu nunca fiz. Se devassa, né? Mas eu nunca fiz. Aí as pessoas vão assim, nossa, que corajoso. Não, eu não fiz porque não é a minha só. Não é nenhuma bandeira, não é, eu só não gosto. Eu tenho um programa de rádio na Transamérica Diário, de opinião. E devo confessar que o seu programa é uma grandíssima inspiração. Não é inspiração que parte do plágio, assim, eu quero fazer um programa igual, não é. E como eu sempre te ouvi. Pô, cara, obrigado. É muito honesto, a gente se conhece desde moleque ali também, né? O Teco eu conheço do colégio, o Zé eu conheço da faculdade. E eu queria essa intimidade e queria que a gente desse opinião das coisas sem ser especialista. Você não vai, porque eu achava que às vezes as pessoas, acho ainda, as pessoas às vezes são muito prepotentes na opinião, né? Ou seja, a opinião do consumidor ali, né? O cara que está consumindo a informação está podendo opinar. Eu quero uma interação, eu quero dizer para você honestamente que eu não sei. E você me diz, você ouvinte. Talvez você saiba mais do que eu sobre esse assunto. E aí é legal. E depois a gente levou o programa pro teatro também, né? Uma vez por mês. Fizemos aqui em Brasília. E aí é um encontro de tudo pra mim, né? Rádio, plateia, e daí é o máximo. Você é o primeiro brasileiro da sua família? Sou. Meus pais são poloneses. Você acha que isso influenciou de alguma forma o fato de você ter uma realidade distinta dentro de casa, sua família, Segunda Guerra e tal? Isso influenciou na sua forma de enxergar as coisas, de criticar o mundo? Olha, meus pais vêm da guerra onde morreram todo mundo, né? As histórias são muito trágicas, tanto da família do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai foi criado por uma outra família até uma certa idade, porque os pais dele estavam num sótão de uma fábrica escondidos. Minha mãe nasceu numa aldeia, embaixo de uma árvore, e numa aldeia, e enfim, as histórias são muito trágicas. Quando eu venho para o Brasil, a minha educação toda, eles falavam polonês em casa, português com a gente. Você tem uma visão crítica do Brasil constante desde moleque, mas um agradecimento imenso ao país que recebeu todo mundo, né? O Brasil recebeu não só minha família, mas um monte de gente de braços abertos e um ideal de respeito à diferença era possível. Hoje em dia a gente questiona e quer que isso melhore, mas na chegada deles, anos 50, anos 60, o Brasil, né, aqui Brasília se formando, e um novo Brasil em abolição, eles são e sempre foram muito agradecidos ao que o Brasil proporcionou, o que talvez nenhum outro país tivesse proporcionado. Uma visão distante, talvez às vezes, de análise distante, porque na minha casa se falava outra língua, então é uma visão, por exemplo, sei lá, eu era um menino, sei lá, não sei como contar essas coisas, né? Elas são muito pessoais, mas acho que sim, acho que me deixava sempre um pouco estrangeiro nos lugares. Isso talvez tenha colaborado a ser ator, vai.
A minha família me criou para ser o mais brasileiro possível. Nunca se falou da guerra na minha casa. Meu avô falou quando eu estava no final da vida dele. Eu morei com eles porque vinham alguns poloneses para o Brasil e minha mãe tinha uma relação com o consulado, então eles ficavam na minha casa, então eu era mandado por causa dos meus avós. E essa relação com meu avô e com a minha avó foi muito... E daí sim, eu ouvi as histórias da guerra. A primeira vez que eu fui ver o que realmente aconteceu com eles, eu tinha 16 anos. Eu não tive uma educação religiosa forte, eu não tive nenhuma educação que me tirasse do Brasil. Eles queriam me inserir no Brasil o máximo possível. Eu não estudei numa escola judaica, eu estudei numa escola grande de São Paulo, a minha classe tinha 60 alunos. Então, a minha inserção no país sempre foi muito grande. Talvez por isso eu não tenha percebido, assim. Às vezes, como ator já mais conhecido, um ou outro comentário na internet, que é sempre agressiva, acontece. Você que acessa redes sociais e tal... Eu tinha por causa do CQC, né? Eu não tinha antes, mas aí do CQC meio que eles queriam, eles gostavam disso e tudo, e aí eu comecei a ter Facebook, Twitter, Instagram, e desde ali venho tendo. As críticas, falando do CQC, as críticas logo no início da temporada no CQC foram críticas pesadas, de comparar a sua atuação, comparando com Marcelo Taz, que já estava lá há 4 anos ou mais, 7 anos. Como é que você recebeu isso, cara? É um problema, né? Enfim, é um trabalho que você está começando, que você precisa de gás, né? Por mais que você tenha autoestima, por mais que você tenha autoestímulo... Não, eu acho assim, quando você vai fazer um trabalho desse, você entra num lugar que as pessoas já fazem aquele trabalho de algum jeito, a direção, o roteiro, você quer colocar seu estilo, o seu jeito, mas tudo também demora, é um diálogo, é um encontro e tudo mais. Acho que quando me elogiaram éramos nós, quando me criticaram éramos nós. Algumas coisas sou eu. E eu assumo se por acaso para algumas pessoas eu não estava bem. Foi engraçado, assim, no começo teve muita crítica. Por exemplo, teve um caso de uma crítica de uma menina de uma revista importante, falou que criticou muito, tal. Depois eu soube por um jornalista que trabalhava na mesma redação que ela só assistiu 5 minutos do programa. Então, acontece muito. Da mesma maneira eu tive nota 10, sei lá, no Globo, eu tive críticas muito positivas, isso no início. Quer dizer, eu acho que o que me impressionou no início foi o alcance, o auê todo, positivo e negativo. Depois, ao longo da caminhada, ainda bem essas coisas ficaram mais positivas e terminaram sendo 100% positivas em relação ao meu trabalho. Mais do que tudo isso, eu queria que o programa tivesse continuado. Acho... Como me disse o diretor da emissora, se o problema fosse eu, ele tinha me trocado e seguido o programa. Acho que os problemas eram outras questões. A crítica ruim, acho que a tua pergunta crítica ruim ou a crítica boa, é claro que ela mexe contigo, né? Não dá pra fazer gênero e falar mas infelizmente por algum jeito a crítica ruim mexe mais, porque eu sou muito crítico em relação a mim e de alguma maneira eu sou mais acostumado a críticas positivas do que negativas, ainda bem. Mas sei lá, li todas, falei aonde elas achei. Eu não tentei em nenhum momento imitar ninguém, nenhum momento. Acho natural que o público tivesse acostumado com um cara que fazia muito bem aquilo e estava lá há tanto tempo. Humor ou drama? Eu faço humor no teatro porque eu acredito que o humor abre o coração, assim. Eu acredito nesse humor. É verdade que é mais difícil? É mais difícil, porque o tempo é exato. Se você faz a mesma fala num dia, no outro, as pessoas riem pra cacete, no outro não riem nada. Eu faço esse humor que eu tô fazendo, Dario Fó, no teatro, porque ele abre o coração e abre pra reflexão. Então as pessoas riem pra caramba e saem com uma reflexão sobre o escândalo, sobre a política, sobre a composição da sociedade, sobre o poder. O cara pega um fato real e transforma isso numa peça e o cara é um prêmio Nobel de literatura. Essa comédia me interessa. Fiz 39 Degraus, que era uma adaptação de um texto, de um filme do Hitchcock, e era uma comédia que era muito engraçada porque era criativa e estimulava a imaginação. Então, pra mim, é a comédia que te estimula alguma coisa a mais além da risada. E o drama que me faz entender melhor a vida, que provoca, que instiga. Eu estava numa peça chamada Toca do Coelho, eu dirigi a peça Toca do Coelho, assisto as séries, que todos nós somos, e a maioria das séries, série em geral eu gosto mais de drama. De assistir eu acho que eu gosto mais de drama. E de fazer os dois. Também depende com quem. Quando você tinha a Idade Média, o único gênero subversivo era a comédia na praça
com os pessoal imitando e instigando o rei. E eu acho que é isso às vezes. A gente tem essa cultura no Brasil também. De uma hora para outra ficou uma comédia mais bobinha, né? Uma comédia que só quer divertir. Então. A comédia confortável, ela não me atrai, porque eu acho que ela só reforça o preconceito. Entendi. É o preconceito contra o gordo, o preconceito contra a mulher bonita e feia, contra o burro, a burra, contra o homossexual. Tá, aí contra o judeu, contra o barbudo, contra o... Aí tá bom, vou fazer baixinho, não que eu seja baixinho. não, então exatamente, contra os diferentes e as minorias. Aí eu acho que ela é, na verdade, uma expressão do poder, uma expressão do preconceito. Aí não me interessa, não interessa em nada. Não interessa essa, que faz o contrário. E é possível e existe também. Obrigado demais, Já? cara. Já. Chegando aqui no teatro. Você tá com a mão fria, você tava nervoso? Não sei, não. Não? Mas tá Flamengo ou Corinthians? Não, Corinthians, claro. Eu tenho o maior respeito do Flamengo. O maior time que o Brasil já teve na minha geração é Raul, Leandro, Marinho, Moseri Júnior, Andrade Adílio, Lico Zico, Júlio César e Nunes. 81, né? 81, 82, 83, com a mudança de um outro jogador, entre o Tita, entre o outro. É um time maravilhoso que me fez sonhar. Mas meu maior ídolo no futebol é o Dr. Sócrates, que me ensinou que é democracia, me ensinou que você pode usar o seu poder, a sua fama para uma coisa maior. E o Corinthians é nós, é a minha casa, porque tava do... sei lá, onde eu abracei, entendi e vibrei com o meu Brasil, com as pessoas diferentes de mim. Pô, bacana demais. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado a você, meu velho. Parabéns pela ideia, é incrível.